Mas eu quero dizer que vocês lembram também que Ailton recebeu um título desse, dado, uma comenda, né, dado por Eduardo Campos, aqui num dos seus aniversários, quando Eduardo Campos era vivo. Deixa eu lhe dizer, Estado, cancele esse título de Ailton José Alves, porque Ailton José Alves e seu ministério têm prestado um desserviço à obra de Deus. E o Estado de Pernambuco, Ailton José Alves foi processado mais uma vez. Pastores auxiliares, o que vocês fazem? Então, antes de informar o teor desse processo, eu quero que vocês assistam este pequeno vídeo. Então assistam esse pequeno vídeo e depois eu volto com o teor desse processo aberto contra Ailton José Alves no dia 25 de março de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Credijane Tavares Rodrigues, em nome de quem cumprimento dos demais vereadores presentes. Excelentíssima Prefeita Eliane Soares, ou representante, excelentíssimo senhor Vice-Prefeito e senhores secretários, reverendíssimos pastores presentes, população e amigos. Nessa palavra está incluso os membros e congregados, igreja coirmãs, cidadãos e principalmente os representantes que foram eleitos democraticamente, exercendo sua função de dever e direito. Agradeço ao vereador Luciano Nunes, proponente do meu nome, para receber o título que hoje me é otorgado pela Câmara Municipal de Santa Cruz, bem como a todos os vereadores por terem aprovado a proposta, pois foi como o pastor que estabeleci o meu vínculo com este município. E um cumprimento muito especial aos caros conterrâneos, já que a partir deste instante sou oficialmente um cidadão santacruzense. Esse pastor, que até 2021, ano passado, era pastor, gestor setorial, que ocupou a administração eclesiástica das Assembleias de Deus em várias cidades, na gestão do pastor José Leôncio da Silva e também na gestão do então gestor Ailton José Alves até 2021. Então, irmãos, depois desse pastor, vocês estão vendo aí, tem o seu nome, né? Tem a sua apresentação, recebendo o título de cidadão honório santacruzense. Ele nessa petição, nessa ação, ele explica a conduta, a idoneidade, ele mostra através de documentos de todo o percurso, de todo o seu trabalho por esse estado. Então, por certo, uma das razões que ele fala nessa petição, que é perseguido, humilhado e desprezado pela direção de Ailton José Alves, uma das razões é esse título aqui que ele recebeu. Por quê? Já se disse aqui que Ailton José Alves é ciumento. A única estrela, não é? O único que é digno, segundo ele, de aplausos, de votos, da sapiência, é ele. Quando algum gestor esteja lá onde estiver, recebe um título desse, é uma ocasião para ser perseguido, para ser escanteado e menosprezado. Então veja, como é que depois
que um homem dedica toda a sua mocidade no exercício do trabalho de evangelização, no trabalho de pastorear, cuidar da igreja em várias cidades do estado de Pernambuco, e na sua velhice, isso é muito grave, se ver obrigado para reparar os danos e os prejuízos durante o seu ministério. Porque vocês vão ver aqui que ele mandou ofício, mandou e-mail para Ailton José Alves, isso desde 2010, a respeito de determinado pleito, e nunca foi ouvido. Irmãos, como é que nós podemos nos calar de tamanho absurdo? A administração da igreja virou o quê, afinal, na gestão de Ailton José Alves? Esses irmãos, pobres irmãos, e tem muitos aí enganados, depois de uma longa vida de prestação de serviço, se vê obrigado, sob pena de morrer e deixar a viúva desabrigada ou desamparada, se vê obrigado a recorrer à justiça. Isso é humilhante, isso é um ultraje ao nome das Assembleias de Deus. Olha, esses pastores aqui nesse sertão sofrido de Pernambuco, e para fazer jus a um direito seu, tem que recorrer à justiça. Enquanto Ailton José Alves, a sua esposa, canalizam todos os recursos arrecadados da igreja para sustentar, manter, com conforto, com luxo, com segurança, com tudo que é, vamos dizer assim, que não está no alcance da maioria da população brasileira. Eles canalizam os recursos da igreja para manter nos Estados Unidos o seu filho Jefferson, que foi denunciado aqui pelo desvio de 130 mil reais em 2002, e para manter também a sua filha na Europa. Agora, pastores que trabalham nesse alto sertão, para fazer jus a um direito seu, precisa recorrer à justiça. E vejam só vocês a gravidade da coisa. O pastor foi acusado de ladrão por Ailton José Alves, e isso está na petição pedindo indenização por danos morais. Eu anotei aqui algumas coisas. Então veja. Em abril de 2015, ele firmou um contrato de aluguel na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, porque precisava de uma casa pastoral, um aluguel de R$400 mensais, em 2015, para morar em sua casa. Você sabe, nesse mesmo período, 2017, 2018, quanto a igreja pagava de aluguel de Ailton Júnior? R$4.000 por mês. Você sabe quanto a igreja pagava do aluguel de um apartamento de Ailton José Alves, onde ele morava aqui em Casa Forte? R$21.000. E o pastor, para recorrer a um aluguel mensal de R$400, a Conabep autorizou, a IEADPE, na pessoa de Ailton José Alves, autorizou. E sabe quantas vezes a igreja pagou esse aluguel? Nenhuma. Ailton José Alves viaja para os Estados Unidos, para a Europa, para a África, gastando enorme soma de dinheiro, mantém os seus filhos, um na Europa e outro nos Estados Unidos. O Júnior, como eu falei, 2017, 2018, morava aqui na cidade de Recife com um aluguel de apartamento que era R$4.000, mesmo tendo mais de um imóvel particular alugado. E um pastor, para que a igreja alugasse, mesmo com a autorização de Ailton José Alves, uma casa em Santa Cruz de Capibaribe de R$400, mandou repetidas cartas para Ailton José Alves, e ele nunca cumpriu essa obrigação, o pastor sendo obrigado a tirar do seu sustento, chamado de prebenda, essas despesas
de aluguéis. Então vejam só, irmãos. Ele firmou esse contrato em 2015. Em 2000 e encaminha tudo pedindo os pagamentos para o senhor Ailton José Alves. E nunca veio esse pagamento. Nesse intervalo, quando ele estava em Santa Cruz, ele viu a necessidade de construir a sua casa, o seu imóvel, porque ele não tinha. E adquiriu um imóvel, um terreno em Gravatá, e comunicou, veja só a transparência, no dia 19 de julho de 2010, através de e-mail, e esse e-mail está no processo, pedindo permissão para se ausentar 3 dias para ir a Gravatá, dar início à construção de sua casa. No dia 5 de março de 2012, 2 anos depois, comunica a casa em construção e pede uma ajuda. No dia 9/5, 2 meses depois, em 2012, ele cobra a ajuda. E o lado de cá, só silêncio. Não se manifestou em nada. No dia 6, agora, de janeiro de 2020, ele manda um comunicado dizendo que há 7 anos, porque tinha alugado a casa, o contrato em 2015, 7 anos, paga do bolso dele o valor do aluguel. 7 anos. Agora veja, nesse intervalo, quando ele fala de 2015, firmou esse contrato, não esqueça que em 2010, Ailton José Alves comprou a fazenda de 43 hectares em Sairé. Já mostramos aqui. Em fevereiro de 2017, Ailton José Alves compra a mansão do Parnamirim. Ainda hoje eu estava olhando o anúncio aqui do corretor. No valor de 4 milhões de reais, com 7 quartos, 2 suítes, não sei quantas garagens, 1.000 metros quadrados. Em 2018, Judite e Ailton compram uma mansão de Jefferson Nafis, que havia comprado, já denunciamos aqui, nunca deu um prego numa barra de sabão. Pelo contrário, desviou recursos da igreja. E esse pastor pedindo 400 reais. Olha, irmãos, é muito grave isso. Esse pastor que dedicou toda a sua mocidade a serviço da igreja. E agora, por último, já idoso, morando em Santa Cruz de Capibaribe, solicita um aluguel de 400 reais e lhe é negado. E nenhum diretor, nenhum pastor, ninguém do ministério, nem os advogados tomam alguma providência. Sabe por quê? Não entrega a Deus, vai orar, Jesus vai resolver e ele morre, como já aconteceu aqui. Tem uma aqui que eu vou falar, que o pastor morreu, a viúva veio pedir, estava casada há pouco tempo, mas era esposa, veio pedir ajuda, foi falar com Judite, Judite mandou procurar, ou foi Luiz Mário ou foi Antônio Peixoto, e eles foram procurar esses homens. E esses homens depois recebem o telefonema dizendo, tá aí o testemunho da irmã, olha, não procure mais a irmã Judite, porque a igreja nada pode fazer por você. E a irmã ficou sem renda, de idade, no interior do estado, para se manter como? E ele gastando, agora mesmo está na Europa. Como é que eu posso? E você que defende isso, você é injusto, você prima pela injustiça, isso é idolatria, você está cometendo o mesmo pecado que ele, dando apoio, cobertura e sustentação para todos esses desvios de conduta e injustiça. Então, irmãos, no dia 6 de janeiro de 2020, ele comunica que são 7 anos de aluguel, desde 2015, e manda os recibos anexos e com um determinado valor que havia pago do seu bolso. Mas também ele constrói com a ajuda, ele havia comunicado que vinha para Gravatá construir. E também ele comunica que está construindo a sua casa com a ajuda
dos irmãos da prefeitura de Gravatá e da prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Manda recibos e notas anexas comprovando tudo. Tal qual não foi a surpresa desse irmão, desse pastor trabalhador honesto, de tão honesto que ele era. Prestava tantos serviços valiosos, não somente à igreja, como por onde ele passava, que recebeu o título de cidadão honorário santa cruzense em 2000. Quando foi esse título aqui? Está aí anexo no vídeo. Mas porque quando ele divide famílias, a família da igreja está no seio de Pernambuco. É impossível ele receber uma comenda, a mais alta comenda do Estado, por bons serviços prestados, quando na sua comunidade ele tem causado um verdadeiro prejuízo. Então, o Estado, se é que pode, cancelem essa comenda, esse título dado ao senhor Ailton José Alves. Então, irmãos, ele mandou todas as notas dizendo, olha, construí minha casa. Vejam só, quando Ailton José Alves recebe essa comunicação, chama esse pastor, chama o tesoureiro da igreja, que ele deu o nome aqui, eu não quero citar o nome, e insinuou, ventilou, de que o irmão havia desviado dinheiro da igreja para construir a sua casa. Mas Ailton José Alves o chamou de ladrão. E não ficou por aí. Sem nenhuma prova, obrigou um desconto de 18 parcelas de R$510 na conta, no salário do irmão. Quer dizer, o pastor, além de pagar o aluguel de R$400, ainda descontava R$510 da sua prebenda, que não era tão grande. Ele não informou quanto era. Foi acusado por Ailton José Alves de ser ladrão e roubar a igreja. Então, agora em 2021, ele solicitou o desligamento dessa instituição que tem sido vilipendiada e ultrajada por esta administração, porque essas mais obras de Ailton José Alves, como eu falei no início, carregam o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e da CONADEP. Só que a CONADEP, que é Convenção dos Ministros do Estado de Pernambuco, o presidente é Ailton José Alves, o seu filho é diretor. Aí é a DPE, Ailton José Alves é o presidente, o seu filho é um dos diretores. E onde ficam as soluções? Não existe nenhuma instância superior. A CGADB é cheia de não conformidades, como temos visto aí. A quem recorrer? Então, membros, ministério, vocês também são responsáveis por jogar o nome dessa igreja na lama. Ailton José Alves, eu vou repetir aqui, não tem mais nenhuma condição de continuar, nem como membro dessa igreja, antes de passar pela disciplina e mesmo a exclusão, porque tem sido um alvo que tem cometido diversos e sucessivos escândalos em todos os níveis do poder público contra a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, eu não sei até quando vai essa situação, só que Josué Augusto aqui vai informar. Então está aí mais essa denúncia. Concluindo, um homem que trabalhou a vida toda, a mocidade, vocês devem estar lembrado que só ele tem direito, só ele é trabalhador, só ele é o santo, só ele é o escolhido, porque nos processos, nesse processo que ele recebeu agora, uma verdadeira derrota, ele disse ao juiz, desde os 14 anos, nunca exigi nada, trabalhando com afinco, e ia para lá, ia para cá, varrer a igreja, lavar a igreja. Não, somente ele e esses pastores para lhe negar o direito. Então, repetindo, olha, o pastor, desde 2015, pagando R$400 de aluguel, Ailton José Alves negou o pagamento mensal desse aluguel. Achou pouco porque o irmão estava construindo a sua casa, disse que o irmão roubou a igreja, as divisas da igreja, e autorizou 18 parcelas de R$510. Agora eu vou repetir aqui, olha, crente indolente, negligente,
A igreja, você pagava 4 mil reais de aluguel para o senhor Ailton Júnior, filho de Ailton José Alves. E ele com mais de um imóvel alugado. A igreja pagava 21 mil reais. Você quer saber? O dono do apartamento que Ailton José Alves chegou para uma pessoa e disse: eu não me preocupo não, todo mês cai lá na conta. Vocês são besta demais. 21 mil reais do aluguel do apartamento, que só de garagem privativa tinha 5. As portas do apartamento toda blindada. Então, comprou em 2010 a fazenda de mais de 43 hectares. Comprou a mansão do Parnamirim em fevereiro de 2017, uma mansão de mais de 4 milhões. E comprou uma mansão do seu filho em 2018, fora outros imóveis. Porque eu mesmo, olha, uma denúncia nova aqui. Visitei um terreno do senhor Ailton José Alves, posto à venda, na Praça de Casa Forte, onde o metro quadrado é muito caro, à venda. Um grande terreno que estava lá com um muro altão. Eu fui lá, peguei a certidão também, só que não divulguei aqui. Agora, um aluguel de 400 reais de um pastor para fazer valer o direito, ele tem que recorrer à justiça. Então, Ailton José Alves é pastor? Merece ser chamado de anjo da igreja? Merece ser chamado de escolhido de Deus? Merece ser chamado de, como é que chamam mais? Anjo da igreja, o escolhido de Deus e o ministro da igreja? Paciência! Se Deus escolheu essas qualidades, você está chamando Deus de injusto, de pecador. É por isso que eu digo que você está incorrendo num grande erro. Então fica aí a denúncia e você tem que deixar de pagar os dízimos e as ofertas enquanto Ailton José Alves for presidente, juntamente, olha, com Luiz Mário, primeiro secretário, Oscar Danta, tesoureiro, o Samuel Oliveira, agora como fantoche vice-presidente, né? O filho dele em Caruaru, o Simas Dias em Carpina, que tá, vou fazer outra denúncia aqui, que está construindo um templo grande. Eu vou fazer uma denúncia aqui. Há um rumor de que Ailton quer dividir a igreja. A voz falhou aqui agora. Veja, há um rumor de que o Ailton José Alves quer dividir a igreja no estado de Pernambuco e ficar com a fatia do Agreste. É por isso que o Ailton Júnior está lá em Caruaru, cujo templo passou mais de 15 anos para ser construído, e aquele fantoche do Samuel lá, quando ele tira Samuel, emprega todos os recursos e constrói o novo templo. E bota o filho lá. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu vou falar disso aqui mais detalhadamente.